25 Jan 2022 Cor litúrgica: branco. Terceira semana comum. Conversão de São Paulo. Terça-feira. Primeira leitura, Atos 22, 3-16. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo disse ao povo: 3 Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas fui criado aqui nesta cidade. Como discípulo de Gamaliel, fui instruído em todo o rigor da lei de nossos antepassados, tornando-me zeloso da causa de Deus, como acontece hoje convosco. 4 Persegui até a morte os que seguiam este caminho, prendendo homens e mulheres e jogando-os na prisão. 5 Disso são minhas testemunhas o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos. Eles deram-me cartas de recomendação para os irmãos de Damasco. Fui para lá, a fim de prender todos os que encontrasse e trazê-los para Jerusalém, a fim de serem castigados. 6 Ora, aconteceu que, na viagem, estando já perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. 7 Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? 8 Eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ele me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. 9 Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. 10 Então perguntei: Que devo fazer, Senhor? O Senhor me respondeu: Levanta-te e vai para Damasco. Ali te explicarão tudo o que deves fazer. 11 Como eu não podia enxergar, por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco guiado pela mão dos meus companheiros. 12 Um certo Ananias, homem piedoso e fiel à lei, com boa reputação junto de todos os judeus que aí moravam. 13 Veio encontrar-me e disse: Saulo, meu irmão, recupera a vista. No mesmo instante, recuperei a vista e pude vê-lo. 14 Ele, então, me disse: O Deus de nossos antepassados escolheu-te para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a sua própria voz. 15 Porque tu serás a sua testemunha diante de todos os homens, daquilo que viste e ouviste. 16 E agora, o que estás esperando? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o nome dele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ou, escolhe-se uma das leituras. Primeira leitura, Atos 9:1-22, leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote 2 e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. 3 Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. 4 Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? 5 Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. 6 Agora, levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. 7 Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. 8 Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. 9 Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. 10 Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. 11 O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura, na casa de Judas, por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está rezando.
12 E, numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. 13 Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. 14 E aqui em Damasco ele tem plenos poderes, recebidos dos sumos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. 15 Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. 16 Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. 17 Então Ananias saiu, entrou na casa, e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. 18 Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. 19 Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco. 20 E logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. 21 Os ouvintes ficavam perplexos e comentavam: Este não é o homem que, em Jerusalém, perseguia com violência os que invocavam o nome de Jesus? E não veio aqui, justamente, para prendê-los e levá-los aos sumos sacerdotes? 22 Mas Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava confusos os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Messias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, SL 116. Ide, por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Ide, por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos todos, festejai-o, pois comprovado é o seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Evangelho, MC 16, 15, 18. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos, 15 e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. 16 Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. 17 Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. 18 Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Deixe o Evangelho de Cristo transformar a sua vida. 25 de janeiro de 2022. Hoje, a Igreja celebra a conversão de São Paulo. A palavra conversão vem do grego metanoia, uma mudança de mentalidade, ou seja, ir além da própria ideia de si mesmo, dos outros e até de Deus, ir além. Isso não é só uma questão de racionalidade, não é mudança de mentalidade no sentido de ideias, é questão de todo o ser, da pessoa inteira, todo o seu ser deve se voltar para uma nova direção. É por isso que a conversão precisa partir de dentro. É claro que existem obras exteriores da conversão, por exemplo, o abandono de um vício, de um comportamento, de uma atitude, de um estilo de vida. Quando nós aderimos a Cristo, nós deixamos muitas coisas exteriores, mas elas precisam vir de um movimento interior, algo precisa acontecer no coração, dentro. Nós deixamos alguma coisa porque nós encontramos o amor de Cristo na nossa vida. Foi assim que aconteceu com São Paulo, Saulo, como era chamado.
Ele era como muitos que tinham olhos para ver, mas não viam, ouvidos para ouvir, mas não ouviam. Ele confiava em si mesmo, na sua justiça, era cego, e a única coisa que ele conseguia produzir era morte e perseguição contra os cristãos. Tanto que, no momento do seu encontro com Cristo, ele estava fazendo mais um ato de crueldade contra os cristãos. Mesmo que seja para um só coração, mas que você anuncie o Evangelho para essa pessoa e o Evangelho transforme a vida dela. Às vezes, Cristo chega assim na nossa vida, no momento em que nós estamos mergulhados no mais profundo dos nossos erros, dos nossos pecados. Talvez essa palavra de hoje esteja chegando até o seu coração numa realidade assim. No momento em que você se encontra no chão, na vergonha de um pecado que você cometeu, no arrependimento amargo de ter feito alguma coisa, Cristo chega nesse momento. Eu diria: Cristo chegou na sua vida, Cristo encontrou você hoje. O que Jesus não havia conseguido durante a sua vida na terra, eu estava pensando. O jovem rico que não aceitou a proposta de Jesus. Simão, o fariseu. Os chefes do povo que não aceitaram a proposta de Jesus. O que Jesus não conseguiu com essas pessoas, ele conseguiu, após a sua ressurreição, na vida de Paulo. Jesus conseguiu conduzir Paulo à verdadeira fé, ele conseguiu batizá-lo na verdade. E olha que Jesus fez com que Paulo passasse de perseguidor a apóstolo da sua igreja. Foi, na verdade, um batismo no Espírito que Paulo viveu, uma passagem da lei para a graça, da presunção, da autojustificação para a liberdade do amor. Por isso o imperativo que nós lemos no início do Evangelho de hoje: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. As pessoas precisam conhecer o amor de Cristo, elas precisam saber o quanto elas são amadas, elas precisam ser libertas das suas prisões, dos seus pecados. Tem muita gente precisando conhecer Deus, tocar no amor dele. Por isso o mandato de Cristo, que ele faz através da sua igreja, é evangelizar os corações. Talvez o seu mundo seja muito pequeno, seja uma aldeia, uma vila, uma cidade, um bairro, uma casa, uma família, uma pessoa. Não importa a extensão dessa evangelização, importa que você leve Cristo, mesmo que seja para um só coração, mas que você anuncie o Evangelho para essa pessoa e o Evangelho transforme a vida dela como transformou a vida de Paulo, como transformou a minha vida e a sua vida. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova. Santo do dia. Conversão de São Paulo. Apóstolo Saulo, que depois tomou o nome de Pedro, nasceu em Tarso, capital da Cilícia. Da tribo de Benjamim, era judeu de nação. Logo, ele recebeu também o título de cidadão romano. O seu pai pertencia à seita dos fariseus, ou seja, pertencia ao grupo dos judeus que exerciam a profissão de observar a lei e de seguir a moral mais severa. Passou os primeiros anos de sua vida em Tarso, estudando as ciências gregas. Dotado de muito amor ao estudo, foi estudar na escola de Gamaliel, em Jerusalém, para aprofundar-se no conhecimento da lei, buscando colocá-la em prática. Nessa época, conheceu o cristianismo, que era tido como um seita na época. Tornou-se, então, um grande inimigo dessa religião e dos seguidores dessa. Tanto que a palavra de Deus testemunha que, na morte de Santo Estevão, primeiro mártir da igreja, ele fez questão de segurar as capas daqueles que o apedrejaram, como uma atitude de aprovação. Autorizado a buscar e identificar os cristãos, prendia-os, enfim, acabava com o cristianismo. O intrigante é que ele pensava estar agradando a Deus.
Ele fazia seu trabalho por zelo, mas, de maneira violenta, sem discernimento. Era um fariseu que buscava a verdade, mas fechado à verdade encarnada. Sua ira contra os cristãos crescia à medida dos bons resultados. Obteve do sumo sacerdote, Caifás, poderes discricionários para pesquisar a vida de todos os cristãos e de os castigar. Entrava nas sinagogas, açoitava aqueles que acreditavam em Jesus e colocava em execução todos os meios para obrigar os cristãos a blasfemarem contra o santo nome de Cristo. Encontramos, no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, o testemunho. Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhe as cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos, a Jerusalém, todos os homens e mulheres que seguissem essa doutrina. Durante a viagem, estando já em Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo então diz: Quem és, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Trêmulo e atônito, disse Saulo: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, aí te será dito o que deves fazer. O batismo de Saulo é apresentado por Ananias, um cristão comum, mas dócil ao Espírito Santo. Apareceu-lhe o Senhor em visão e disse-lhe: Levanta-te, e vai à rua que se chama Direita, e procura em casa de Judas a um chamado Saulo de Tarso, porque ele está ali orando. Procurando Saulo no local indicado, colocou as mãos sobre ele, dizendo: Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recebas a visita e sejas cheio do Espírito Santo. Saulo levantou-se cheio de alegria. Ananias declarou-lhe o que o Senhor lhe tinha dado a entender a respeito de sua vocação e o batizou. Cf. Atos 9. A festa litúrgica da conversão de São Paulo, própria da Igreja Latina, apareceu no século V. A comemoração do dia 25 de janeiro tem o intuito de considerar as várias facetas do apóstolo por excelência. Como um dos 12, pertence a Jesus desde o momento em que, no caminho para Damasco, foi vencido pelo amor de Cristo e transformou-se no maior apóstolo do Evangelho. São Paulo, rogai por nós.